Olá, sou o professor Marcos Macena, criador do método NAF, que permitiu mais de 20 mil alunos serem aprovados no exame de ordem em Direito Penal no estado de São Paulo. Hoje vou trazer uma dica para você, que quando você vai para o exame de ordem, em segunda fase em Direito Penal, e se depara com o problema de prático profissional da OAB, você tem que ter em mente que você precisa diagnosticar aquele problema. Então, você precisa examinar de uma maneira correta, simples e trazer um resultado, que é o diagnóstico, o que a OAB está pedindo, o que ela está propondo nessa questão. Então, você precisa entender como levantar dados dos problemas da OAB no exame de ordem, no direito penal. Existem 9 informações que você precisa ter em mente. É como uma corrente, é um elo. Uma corrente ligada por elos. Você não pode romper esse elo. Eu sempre falo que isso aqui é o quê? É um instrumento de diagnóstico para cada questão do exame de ordem. De cada problema prático, profissional que a OAB traz, que você precisa colocar realmente essas 9 informações, escrever num papel de rascunho ao lado essas informações, para você realmente diagnosticar essa questão do exame de ordem. Então, essas 9 informações, a primeira informação que você tem que ter em mente é vamos na luz aqui. A primeira informação é a infração. Infração é a primeira informação que você tem que ter em mente. Essa é a primeira informação das 9. Então, você precisa saber a infração. Exemplo, caiu lá alguma coisa relacionada, por exemplo, no exame de ordem, que traz o artigo 155 do Código Penal, tá? Traz o furto simples, vamos colocar assim, furto simples. Então, se você abrir o Código Penal, 155, está lá o tema do tipo penal, escrito em negrito em cima do artigo 155, que é o quê? Furto. Então, a primeira coisa que você tem que saber é a infração. A infração, no caso do 155, é o quê? Furto. Então, a primeira coisa que você precisa saber é a infração. Sabendo a infração, você vai saber o quê? A segunda coisa é o quê? O artigo. Neste caso, um exemplo, se eu abrir trazer um furto simples, 155 do Código Penal, então você vai saber o quê? Que infração é o furto. Sabendo a infração, você obrigatoriamente vai saber o artigo. O artigo é o quê? 155, vamos pôr um furto comum, simples, caput, do Código Penal. Então, sabendo a infração, que é o furto, eu vou saber o artigo 155 do Código Penal. Sabendo o artigo, a terceira informação que você tem que ter em mente, apenas sabendo a infração, você vai saber a terceira informação, que é a pena. Então, sabendo a infração, que é o furto, eu sei o artigo 155 caput do Código Penal. Sabendo o artigo, eu também vou saber o quê? A pena. Qual que é a pena? Primeiro, muito importante, coloque sempre na frente da pena, reclusão ou detenção. No caso aqui, a pena do 155 está aqui. Furto é a infração. O artigo 155 caput do Código Penal. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, muito importante a palavra o quê? Reclusão ou detenção, mas você tem que colocar imediatamente isso aqui, reclusão de 1 a 4 anos. Tá? Então, sabendo a infração, eu sei o artigo, sabendo o artigo eu sei a pena, e sabendo a pena, o que eu sei? A quarta informação. Então, escreva aí, a quarta informação, tome nota, é o rito. Então, sabendo a pena, eu sei o quê? O rito. Isso é muito legal, gente. Isso aqui, com esse instrumento, você vai aprender a diagnosticar, a diagnosticar o quê? A questão do exame de ordem. A questão da peça prático-profissional, o que a OAB propõe, o que ela pede, de uma maneira simples. Então, sabendo a infração, eu sei o artigo, sabendo o artigo, eu sei a pena, sabendo a pena, eu sei o rito. E sabendo o rito, eu sei o quê? A competência, que é a quinta informação.
Competência. A metodologia NAF traz isso aí para você. Vamos lá. Sabendo infração, recapitulando, sabendo infração, eu sei o quê? O artigo. Sabendo o artigo, eu sei a pena. Sabendo a pena, eu sei o rito. Sabendo o rito, eu sei o quê? A competência, que é muito importante. E aí, a sexta informação é o quê? É a fase processual. Outra hora entraremos em cada um delas. Infração, artigo, pena, rito, competência e fase. A fase processual. Em que fase que está o processo? Então é muito importante, conforme a fase. Você sabendo a fase, você vai saber também o quê? O que você vai saber? A sétima informação. Sabendo a fase, você vai saber o que é muito importante, que você não pode errar no exame de ordem. O quê? A peça cabível. É conforme a fase que nasce o quê? A peça cabível. O que é o BPED? Que peça propor? A peça corretamente. Peça cabível, tá? Então, de novo, sabendo a infração, eu sei o artigo. Sabendo o artigo, eu sei a pena. Sabendo a pena, eu sei o rito. Sabendo o rito, eu sei a competência. Sabendo a fase do processo, eu sei o quê? A peça cabível. E sabendo a peça cabível, eu tenho a oitava informação, que é o quê? A tese. Que tese? A tese do NAF. São as 4 teses que a OAB usa na questão de prático profissional. Nulidade, abuso de autoridade, falta de justa causa e extinção da punibilidade. Então vamos lá. Sabendo infração, eu sei o artigo. Sabendo o artigo, eu sei a pena. Sabendo a pena, eu sei o rito. Sabendo o rito, eu sei a competência. Sabendo a fase, eu sei a peça cabível. Sabendo a peça cabível, eu vou chegar na tese. E sabendo a tese, eu vou saber o quê? A última e muito importante. Sabendo a tese, eu sei o pedido. Não adianta você descobrir a tese e a peça cabível e não saber o pedido. Então, é muito importante você tomar nota e uma dica muito preciosa. Então, sabendo a infração, eu sei o artigo. Sabendo o artigo, eu sei a pena. Sabendo a pena, eu sei o rito. Sabendo o rito, eu sei a competência. Sabendo a competência, eu sei a fase. Sabendo a fase, eu sei a peça cabível. Sabendo a peça cabível, eu sei a tese. A tese do NAF. São as 4 teses que eu uso no exame de ordem. Então, sabendo a tese, eu sei o pedido. Então, eu chamo essas 9 informações de o quê? De um diagnóstico. Ele é essas 9 informações é um instrumento de diagnosticar as questões de prático profissional do exame de ordem. Não esqueça mais essa dica preciosa, tá? Isso aqui você coloca um caderno de rascunho, um papel de rascunho e de imediato coloque isso aqui para não esquecer quando for para o exame de ordem, segunda fase do direito penal. E quando você pegar aquela questão de prático profissional, você vai colocar essas 9 informações e você vai completar conforme o que a OAB pede, o que é a infração, o artigo, a pena sempre reclusão ou detenção, porque pela reclusão ou detenção, essa palavrinha, eu sei o rito. Reclusão, rito ordinário, etc. Detenção seria o rito sumário. E aí vem a competência, sabendo o rito, eu sei a competência, para quem direcionar a peça cabível, né? Então, competência, eu sei a fase. Sabendo a fase do processo, eu sei a peça cabível. Sabendo a peça cabível, eu sei a tese, que é o NAF. Sabendo a tese, eu sei o pedido. É isso aí. Então, essa é a dica de hoje. Instrumento que eu trago para vocês, eu chamo de instrumento de diagnóstico das questões de prático profissional. É isso aí. Para mais conteúdo que eu vou trazer para vocês, me acompanhe no Instagram, no YouTube, que está na descrição deste vídeo. E um Vitória Day para você.